Tem uma frase que diz assim: o povo padece por falta de conhecimento. E essa frase eu atribuo muito até ao vídeo anterior que eu acabei de gravar. Hoje eu estou a fim de gravar uns vídeos. Dividir, na verdade, um pouco de conhecimento, que é o que eu faço sempre. Com relação à vida eterna, com relação aos ensinamentos de Jesus. Eu sou uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, eu tenho bastante qualificação para poder dividir esse assunto em função da minha trajetória no mundo esotérico, no mundo espiritual, no mundo cristão, né, sobretudo, buscando a Jesus Cristo. E eu digo para vocês o seguinte, que a palavra de Deus, a Bíblia, não tem nada a ver com religião. Esse é o maior engano que as pessoas têm de acharem, né? Porque o achismo é a grande pedra de tropeço, porque eu sempre digo que se você acha alguma coisa e você toma decisões em cima do que você acha, você está tomando decisões erradas, porque você não pode tomar uma decisão em cima de um achismo. Você tem que tomar uma decisão em cima de algo que você tem certeza. Então, torno a repetir, o povo padece por falta de conhecimento. Por quê? Porque toma decisões em cima de coisas que não tem conhecimento. Simplesmente pelo ouvir falar, por achar, por deduzir e não por experimentar. Porque você só pode, na verdade, tirar uma conclusão de alguma coisa quando você experimenta. Porque se você não experimenta, você não pode tirar conclusão. Você não pode dizer se é certo ou se é errado, se existe ou se não existe, ou se vive ou se não vive. Porque uma coisa é existir, outra coisa é viver. Eu quero dividir isso com você por quê? Porque eu vejo realmente muitas pessoas, às vezes, rejeitando alguns princípios fundamentais para um bom caráter, por uma boa índole, até mesmo para você ter a vida. Porque todos existem e todos têm vida, mas nem todos vivem. O que significa isso? Ser humano. Muitas pessoas não são seres humanos, mas são humanos. Para você ser um ser humano, você tem que ser completo. Corpo, alma, espírito. E para você ser completo, corpo, alma e espírito, você tem que alimentar o seu corpo, você tem que alimentar a sua alma, você tem que alimentar o seu espírito. Só que chega na hora de alimentar o espírito, o que acontece? A pessoa acha que o espírito é espiritismo, é cristianismo, é esoterismo, não tem nada a ver. Nós temos um ensinamento do grande mestre Jesus, que foi o maior de todos os avatares que já existiram na face da Terra, filho de Deus, um Deus em forma de homem, que teve o poder sobre a morte. A história relata isso. São relatos reais. Agora, se você não acredita em relatos reais, se você não busca o fundamento disso, se você não busca experimentar esse poder que hoje é vivo, porque esse poder de ontem, relatado ontem, ele acontece hoje. Ele não existe, porque Deus não existe. Jesus não existe, mas ele vive, ele é. E quem acredita vive esse milagre. Quem acredita vive o sobrenatural. Eu digo para você porque foi o que eu sempre busquei. Eu, com meus 18 anos de idade, fui embora para Brasília buscar o sobrenatural e sempre, toda a minha vida, desde garoto, desde criança, eu sempre busquei o sobrenatural. E eu digo para você que hoje eu vivo e existo. E muitas vezes procuro viver mais do que existir, que não é possível, porque eu estou no mundo, estou inserido no mundo, então eu preciso existir, eu preciso alimentar o meu corpo, eu preciso alimentar a minha alma, né? E preciso alimentar o meu espírito. E quero dividir isso com você, para que você entenda profundamente que a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus, Deus, o Espírito Santo, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, não fazem parte de religião. Eles até podem estar inseridos dentro de um contexto religioso, mas não são religião. Isso é uma coisa íntima de cada um.
Jesus ensinou. Se tu quer buscar Deus, entra no teu quarto, tranca a tua porta, dobra o teu joelho e clama a Deus em meu nome, que Ele te ouvirá. Isso foi um ensinamento de Jesus, está escrito na Bíblia. Se você não conhece isso, porque você não leu a Bíblia. Se você lê a Bíblia de uma forma linear, conforme muitas vezes eu converso com muitas pessoas, e as pessoas falam, mas eu não entendo nada. Porque a Bíblia não foi feita para você ler de uma forma linear, ou seja, com um pensamento linear, com um raciocínio linear, com a razão. A Bíblia foi feita para que você leia e viva aquela palavra em verdade e espírito. Vou te dar o pulo do gato. Antes de você abrir a Bíblia e ler, ora e clama a Deus, em nome de Jesus, pela revelação do Espírito Santo. E abra a Bíblia, e que a Bíblia vai falar com você. Ela vai falar exatamente, e você vai ver que você vai ter ali uma revelação exata do que Deus quer falar com você. Porque Deus conversa com você pela palavra. Deus conversa com você por um sonho. Deus conversa com você por várias formas. Mas para isso você tem que estar com o seu coração aberto. Quero dividir isso com vocês, porque eu gosto de dividir aquilo que eu aprendi. Porque se a gente não divide o que a gente aprende, de nada vale eu guardar isso para mim. Porque eu aprendi para dividir. Seja Jesus a sua luz.